Caros estudantes, muito boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e estou aqui no nosso canal conversando sobre história. E a nossa conversa de hoje é sobre um tema muito importante, e mais do que importante, é um tema que eu considero necessário. Nós vamos falar sobre políticas de branqueamento e a questão racial no Brasil. Para isso, nós convidamos para essa conversa o professor Orson Soares, e nós teremos por base a dissertação de mestrado dele, uma dissertação que saiu recentemente, agora, de 2020, intitulada A Bondade do Branco, o olhar da branquitude sobre a questão racial no filme Também Somos Irmãos. Né? Então, é uma dissertação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do ano de 2020. Então, o professor Orson, aí, ele é graduado em História, mestre em História, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, além de tudo, é um querido amigo, um querido colega que eu tenho, do final dos anos 90, né, Orson, quando fizemos a graduação em História, e então é uma dupla alegria aqui, a primeira te reencontrar e a segunda falar desse assunto tão necessário. E assim, Orson, antes de te passar a palavra, né, para te fazer uma apresentação do teu trabalho e nós entrarmos nessas questões, eu quero dizer que é um assunto que muito me interessa, porque eu pesquiso imigrações para o sul do Brasil, né, aquilo que eu chamo de a questão da imigração, assim como tem a questão judaica, tem a questão indígena, tem a questão da imigração, que dá conta de uma série de aspectos que se relacionam com os processos imigratórios. E nos últimos anos, eu estava estudando as imigrações negras para o Brasil. Né? Tem angolanos, senegaleses, mas eu particularmente estava estudando haitianos. E, obviamente, ao me deparar com esses imigrantes, eu precisei me envolver a fundo com a questão do racismo. Né? Inclusive, os haitianos se deram conta desse racismo tão violento que nós temos no Brasil, e os haitianos, eles, no Paraná, diziam o seguinte: não, mas o haitiano é um negro diferente do negro brasileiro, sabe? Querendo fazer uma distinção. E nada melhor do que nós falarmos. Então, assim, era uma imigração indesejada, né? É uma imigração, uma mão de obra barata e descartável. Eu não sei como é que essas pessoas vão ficar agora nesse cenário de crise, de desemprego. Mas, assim, eles ocupavam trabalhos subalternos, ainda que às vezes tem algum exemplo, né? Não, mas tem o haitiano lá, que é o Anderson, lá no Amapá, é professor, é universitário. Sim, é professor, mas e a grande maioria, o que faz? Então, assim, nada melhor do que para falar sobre esse tema do que uma pessoa negra, né? Porque eu digo, esse problema é um problema da sociedade brasileira, mas os protagonistas são os negros, né? E é um tema que tem aflorado aí, que é histórico, mas também é da ordem do dia. Então, nós vamos falar da história e vamos falar aqui também sobre o racismo atualmente, aí, que parece que está em ascensão, né, a questão racial, o racismo brasileiro. Como se diz aí, de modo geral, os racistas saíram do armário, né, chancelados por um governo de extrema-direita. Orson, então, é uma alegria muito grande. No teu trabalho, tu fala, né? Eu comecei a ler o trabalho, é um trabalho maravilhoso, quero te parabenizar, antes de mais nada. Uma excelente bibliografia, uma discussão ali muito consistente, né? E tu diz o seguinte, que esse trabalho é uma contribuição para o debate sobre o racismo no Brasil. E aí tu fala, né, duas questões que tu gosta aí, que são o cinema, por um lado, e o movimento negro, por outro. Então, assim, eu gostaria que tu fizesse uma apresentação da tua trajetória e já entrasse na questão da tua dissertação, falando um pouco de cinema, falando um pouco
de movimento negro e falando um pouco desse filme que tu analisou também aqui nesse trabalho. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né? Eu gostaria que fosse de uma forma presencial, né? Mas eu acho que o espaço e o momento assim tem nos impossibilitado de um encontro presencial que, enfim, né, muito me alegra. Mas, enfim, estar aqui com você nesse momento aí, estar discutindo sobre a questão racial no Brasil, com um colega que eu estimo muito pelo trabalho, a capacidade e seriedade que tem com a história, e como um grande profissional na área da educação e na ministração de aulas de história também. Então, para mim, um momento muito agradável. Eu quero agradecer mais uma vez a você, seus alunos, pela oportunidade que eu tenho, então, de falar, né, sobre a trajetória, sobre o meu trabalho e que eu penso também, né, sobre o Brasil, sobre essas questões que estão aí na ordem do dia. Pois bem, a questão racial na minha vida, ela começa no momento. Eu sempre digo que o negro no Brasil ou na diáspora ele tem duas certidões de nascimento, né? Uma que é aquela oficial registrada, né, do Estado, e a outra é quando você entra em contato com o chamado mundo branco, né? Isso começa ou na infância com as brincadeiras, as piadas, né? Mas eu fui me dar conta disso, das questões raciais, de racismo no Brasil, quando eu tinha lá por 14, 15 anos, e isso aconteceu na Gávea. Eu morava na Gávea, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro, e minha mãe tinha pedido para comprar pão, né? E aí quando eu fui em direção à padaria, desceu uma moça, que é a minha vizinha de rua, por sinal, e ela desceu na minha frente. E ela começou a olhar para trás, eu também comecei a olhar para trás, e aí eu fui me dando conta, né, que ela estava com medo de mim. Então eu era um perigo, né? No olhar dela, eu, negro, era um possível assaltante. E aí eu me dei conta do racismo, né? Quer dizer, negro sinônimo de criminoso. Então ali foi a minha certidão de nascimento, a segunda certidão de nascimento. Então um contato com o mundo branco é sempre um contato traumático, né? Mas é a partir daí também que fui me interessando por essas questões, tanto no campo da cultura, né, a gente falando da religiosidade, das figuras, né, que compõem aí o universo afrodiaspórico, como também o interesse cada vez mais forte por estudar história. Uma vez que eu percebi que quando eu saía com meus pais, né, nas rodas, eu tinha achado uma coleção do Jobson Arruda. Tu lembra dos livros do Jobson Arruda, de história de ensino médio? E eu tinha achado os volumes 1 e 2, e eu curtia ler assim, né? E aí eu estava informado. Aí rolava uma situação lá histórica, e eu como um computador, né? Isso aconteceu no ano tal, parará. E eu percebi que as pessoas me davam algum crédito. Aí eu me liguei, não, mas isso aqui te dá conhecimento, é poder e respeito, né? E aí, como eu vivia no Rio de Janeiro, que é uma cidade onde a história do Brasil, né, ela aconteceu, né, de forma, né, tão pujante, né, por ser a capital do Império, então visitar museus e tudo mais, os espaços, né, onde grandes acontecimentos da nossa história ocorreram, foi o que eu me interessei por estudar história. Fora que a minha família faz parte também da história do país, e fora que figuras que estão registradas na história do país circularam pela minha sala. Então, eu vi a história do país também circular, né, na minha sala de estar. Então, o interesse pela história ela vem de longe. E à medida que eu fui me aprofundando nos temas de história, quando fui morar no Rio Grande do Sul, e fui estudar lá no Unicinos, né, a faculdade que nos acolheu, onde nós nos formamos, que, aliás, foi um dos maiores cursos do país, né, de história. Nós fomos formados por grandes referências, né? Os nossos professores eram referências, são referências, né? Os que estão lá também são. E nós tivemos a oportunidade, então, de aprofundar, né, esse conhecimento histórico, acesso à bibliografia, mas mesmo assim havia uma carência. Que carência era essa? Era a história da África, né, a história da diáspora, né, o negro aparecia ali na condição do cativo, né, e talvez algumas revoltas e tal, e era isso. Então não havia um aprofundamento sobre história da África ou da diáspora africana. Então, a partir dali, em 2001, eu e o professor Walter Lippold Rodrigues fundamos o coletivo Fanon,
né? O coletivo Fanon, ele surge do encontro de uma pesquisa que eu estava fazendo sobre Panteras Negras e ele sobre o movimento hip hop. E nós percebíamos que as pesquisas elas dialogavam entre si, né? Como o movimento hip hop sendo um sucessor do movimento dos Panteras Negras, assim, né? Tendo uma raiz ali nesse movimento que foi muito importante nos anos 60 e 70. Então, a partir dali, eu e o professor Walter começamos a organizar cursos de formação, começamos a construir e divulgar materiais para que as pessoas pudessem, tanto nos movimentos sociais quanto na educação formal, usar para trabalhar a história da África, a história da presença negra no Brasil, e os nossos materiais eram as músicas, né? Então, Jorge Ben, os sambas, né? Então, foi ali que a gente foi procurar o hip hop através dos Racionais, né? Com aquele álbum Raio X do Brasil, né? Então, foram esses materiais, né, os primeiros que a gente conseguiu isso há mais, então, de 15 anos atrás, que a gente conseguiu divulgar para que pudessem ser usados em sala de aula, né? E com a promulgação da Lei 10.639, veio também, o mercado editorial começou a atender essa demanda, né, de produções ligadas à história da África e à história da diáspora. Então, hoje nós temos materiais muito bons à disposição, né, que os professores podem utilizar em sala de aula com muita tranquilidade, né, e que dão conta da necessidade, da demanda, né, proposta pela lei. Então, é nesse contexto também que eu estou inserido, né? Quer dizer, na raiz da produção de bibliografia, na raiz da educação, do diálogo da educação formal com a não formal, né? Quer dizer, a academia sai do seu espaço acadêmico, né? E vai até a rua, e a rua vai até o espaço acadêmico, né? Trazendo, então, um conhecimento, por exemplo, das casas de religião de matriz africana, né? A partir da sua organização, a partir dos elementos ali representados, né? Das figuras representadas, né? Agora, esses dias deu a festa de São Cosme e Damião, né? Quer dizer, a infância está ali representada, que representa o futuro, né? Mas você também tem os velhos, e você tem a questão da natureza, e você tem um espaço de diversidade. Então, é como se a Umbanda, por exemplo, dissesse, olha, nós desejamos esse mundo, né, para todos, é um mundo de respeito, um mundo onde todos são preservados, onde todos têm o seu papel bem definido, e nós começamos, então, a fazer com que esse pensamento que vem oriundo dos movimentos sociais, das escolas de samba, hip hop, entrasse dentro da universidade. E nós começamos a estudar o intelectual martinicano chamado Frantz Fanon. Então, acho que nós somos a segunda geração, né? A primeira geração está ligada ali com Paulo Freire, né? De estudiosos de Fanon, o pessoal ali no início da década de 80, alguns, Antônio Sérgio Guimarães e tal, esse pessoal aí começou a estudar Fanon, né? E nós somos a segunda geração, né, de estudiosos, que ficou em um hiato, né, que começou justamente nesses anos, no final dos anos 90 e início dos 2000, onde nós começamos a trabalhar o livro Pele Negra e Máscaras Brancas, o Condenados da Terra, e nós percebemos que a educação brasileira ela ainda era uma educação eurocentrada, racista, né, e que excluía, então, afastava da escola, né, os estudantes negros, porque essas pessoas não viam nenhum sentido de estar nesse espaço chamado escola. Então, a gente atuou muito na área da educação, na formação de professores, né, para que pudesse, então, sensibilizar, né, para a temática e que pudesse, então, acolher, né, essa demanda que a lei colocava, né, e principalmente para que atingisse essa população que não se via representado, então, né, nos conteúdos de história. Então, a gente se insere nesse contexto. Terminada a graduação, fiz uma especialização,
né, na Universidade de Cândido Mendes, que é uma especialização à distância, que era sobre história e cultura afro-brasileira, né? Então ela tratava algumas questões da lei, né? Falava de alguma coisa da saúde da população negra, trazia com elementos bem interessantes assim. Mas foi agora, em 2018, que eu entrei então na URGS, né? Na história da URGS, porque eu já tinha tentado cursar na Fevale, que era um mestrado em manifestações culturais, que é um mestrado bem interessante, mas sem bolsa não dá, entendeu? Quer dizer, tu consegue fazer até um tempo, mas depois não dá mais. Então o Walter insistiu muito, cara, você tem que entrar na URGS, você tem que entrar na URGS, tem que fazer, e eu acabei, enfim, entrando. Pelo sistema de cotas também, diga-se de passagem, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na história, tem um sistema de cotas que atende, então, essa demanda, né, de negros e negras no pós-graduação, né, isso é muito positivo, e aonde, então, eu já vinha com a ideia de trabalhar com cinema e história. Então, eu adoro cinema, tenho uma relação muito próxima, até por meus pais serem atores, né, e terem atuado no cinema, e o filme Também Somos Irmãos é estrelado pelo meu pai, isso é uma coincidência, né? Poderia ser estrelado por outra pessoa, mas eu acho que a história do cinema nacional são raros os filmes que não tem o Grande Otelo, então é mais um filme com o Grande Otelo, né? Então esse teve. Ô, Orson, não, deixa eu já fazer uma intervenção aqui, porque eu estava guardando essa informação aqui, né? Porque a nossa estrela hoje é o nosso convidado, né? Mas assim, para os alunos aqui, estudantes que estão nos acompanhando, o Orson ele é filho do Grande Otelo, e ele tem histórias fantásticas sobre isso, né? Inclusive na dissertação ele fala de uma visita lá à casa do Milton Gonçalves, se eu não me engano, que os artistas ali, os atores negros, né, os artistas, as atrizes, falavam sobre o papel subalterno que eles executavam nas novelas, nas produções, no cinema. Quer dizer, então, já discutindo acerca dessa questão racial, vamos dizer assim, essa consciência negra. Então, Orson, mas assim, daí tu falar um pouco sobre a tua dissertação, né? E porque essa dissertação aí tu passa por vários temas, tu aprofunda, obviamente, né? Tu fala em muita coisa ali. Eu estou preocupado se nós vamos conseguir dar conta de fazer um apanhado disso tudo. Porque tu fala em negacionismo, tu fala em colonialismo, né? Tu cita um livro ali do Albert Memmi, que eu gosto muito, que é o Retrato do Colonizador, precedido pelo Retrato do Colonizado, né? Ou o Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador, do Albert Memmi, um francês aí. É um livro muito atual sobre colonialismo, e quem estuda hoje decolonialidade tem que obrigatoriamente passar por essa leitura. E aí tu fala também em eurocentrismo, eugenia, né? E uma coisa que eu não sabia ali que eu peguei ali na tua dissertação é que a ONU encomendou um relatório ao Brasil, porque o Brasil era considerado um país, uma democracia racial. Então, como essa ideologia ela criou raiz essa da democracia racial. Então, assim, desculpa te interromper aí, né? Mas o Grande Otelo é um personagem da história do Brasil, né? E é um personagem que tem muita proximidade aí. Então é mais uma questão, né, à parte aqui para a gente discutir. Mas, enfim, tu vinha falando ali sobre a tua trajetória. Pois é, então a história então, do cinema, né? Ela já vem de longe. E claro, lá nas aulas do Balticera, lembra? Né, que ele trabalhava assim também um pouco com a ideia do audiovisual e tudo, né? E isso sempre me chamou a atenção. Né? E depois, como nós trabalhamos com representação, por causa do Fanon, quer dizer, representação nos meios de comunicação, o estudo, por exemplo, do Marc Ferrot, né, sobre análise fílmica, né, a fonte fílmica como uma fonte histórica por excelência, né, isso foi muito importante, porque ele apresentou um método. Tá? Não é o único, mas ele foi um dos pioneiros,
né, dentro daquela revolução que acontece na historiografia nos anos 70, né, quando outras fontes, né, elas são valorizadas, e principalmente as fontes imagéticas, né, quer dizer, o audiovisual ela entra também como uma fonte importante para o estudo da história. Então, o cinema assim, foi bacana. E eu tive a oportunidade, então, de ler esse trabalho, né, que é do Marc Ferrot, que a gente já vinha utilizando para a educação, mas também aprofundei com o trabalho do professor Rafael Quinsani, que é a Revolução em Película, que é um professor da URGS, enfim, ele se formou na URGS até, né, ele me ajudou bastante na formatação de projeto e tudo, a gente discutiu muito sobre essa questão do uso da fonte fílmica na história. Então eu fui, e esse trabalho ele foi tudo já, entendeu? Ele já foi um diálogo entre Guerreiro Ramos, entre Franz Fanon, que eu acabei cortando. Aí ele já foi uma análise de 3 filmes, era Também Somos Irmãos, Compasso de Espera e Ossato, o Trem Pagador, também acabei cortando, né? Para focar então no Também Somos Irmãos, nesse período em especial, que é o início da década de 50, né? Aonde a ideia de nação também está sendo construída aí. A ideia de nação, a ideia da modernização e a ideia também, claro, da democracia racial sendo um elemento aglutinador, né, da população brasileira, né? Lembrando que o Benedict Anderson, né, que trabalha sobre a questão sobre essa invenção de nação, né, que a nação é uma coisa inventada, né, ele caracteriza a ideia da homogeneidade, né, a nação tem que ser homogênea. Então não há espaço para o dissenso. É a ideia do consenso sempre, né? Uma nação que junta, né, caminha para o progresso, e aí vai embora, né? Os discursos aí a gente já sabe, né? A historiografia já trabalhou muito isso. Então foi com essa ideia. E dentro dessa tua linha de análise aí, essa comunidade imaginada, ela é reforçada pelo negacionismo, né? Porque o negacionismo ele é essa história monumental, né? Os grandes homens, tudo é grandioso, tudo. E assim, infelizmente, né, a história do Brasil ela não é uma história colorida, ela é uma história em preto e branco. Né? Aqui já parafraseio até o livro do Thomas Skidmore, que tu cita também lá na tua dissertação, mas o negacionismo é muito disso. Né? Essas versões, a história politicamente incorreta, e não sei o que, as cruzadas de Portugal que veio aqui. Isso aí não tem diferença para as estátuas que estão sendo derrubadas aí. Sabe? Não tem, porque isso aí é uma história apologética. E a história, isso é uma história construída pelo Estado, e muito dentro dessa linha que tu fala de comunidade imaginada, onde não há espaço para o dissenso. E a história não, a história ela vai buscar entender os mecanismos, né, que tornam a sociedade tão complexa. E assim, entender a história do Brasil é entender a história do negro brasileiro. Quem não passar por essa história não vai conseguir entender nada. E eu sempre digo para os alunos aqui, que vai ficar registrado, o Brasil é um país preconceituoso, é um país racista, isso aí está no nosso DNA. Eu gosto muito daquele livro do Gessé Souza, A Elite do Atraso, que ele diz o seguinte: a matriz explicativa do país, do Brasil, não é a colonização luso-açoriana, a cultura luso-açoriana, é a escravidão, né? Como tu bem disse aqui, a história do negro no Brasil não se limita à escravidão, ela é muito maior do que isso, e a URGS tá tomando a dianteira, né, com estudos do professor Rivair lá, o próprio Guazelli. Então tem muito material produzido, né? Obviamente, até esse material chegar na ponta, no ensino básico lá, isso demanda um certo tempo. Mas assim, não tem como a gente compreender esses temas aqui sem falar nisso. E quando tu cita o Anderson aí, o Benedict Anderson no Comunidades Imaginadas, é mais ou menos essa linha, né? Quer dizer, onde é que está o negro daí nessa comunidade imaginada? Onde é que está o negro brasileiro aplicando esse conceito do Anderson aqui no Brasil?
que é o que tu está nos dizendo aí. Então, te passo a palavra, Erson. Então, nessa história aí, então, do cinema, é legal que os teus alunos saibam, né, que um cinema, o filme, ele não é inocente. Né? Ele traz ali uma ideologia, ele traz uma visão de mundo, né? E ele traz marcas de um tempo. Tá? Ele dialoga com o seu tempo. Né? Ele pode ser um filme de época, ele pode ser um filme de ficção, futurística, assim, né? Uma coisa de espaço, mas está dialogando com o presente. Então, acho que isso é muito legal para incentivar, ou melhor, educar os olhares em relação, né, ao cinema, assim, né? Então o filme não é inocente, como os filmes, por exemplo, do Rambo nos anos 80 não eram inocentes, né? O pessoal na União Soviética dava risada, assim, porque não tinha nada a ver, entendeu? Era uma construção fantasiosa, entendeu? Sobre a antiga União Soviética, né? Só para dar um exemplo, né? E é um filme que exalta, né, a liberdade, não sei o que mais, para lá, que a gente sabe que é uma falácia, né? A liberdade de quem? Do George Floyd, que foi sufocado ali pelos policiais, né? Quer dizer, todo negro que sai na rua é um cadáver em potencial, né? Essa é a democracia da liberdade que eles querem, né, desenvolver. Então, um filme ele não é inocente. Ele está dialogando com o seu tempo, ele dialoga com elementos ideológicos, e é isso, então, que é a primeira parte do meu trabalho, né? Quer dizer, situar o cinema, né? E através dos olhos tanto do Marc Ferrot quanto do J.B. Thompson. Passando disso, eu começo a discutir aí sim um tema, Bartel, que está na vitrine, que é a branquitude. Né? E aí, eu estava conversando com o Guazelli, né, e me veio a ideia, o pensamento, não, mas a branquitude, ela pressupõe uma ideia de liderança dos processos também. Não é só o privilégio, né? Mas quando ela adentra nas questões propriamente ditas da questão racial, e o branco que entra para dentro dessas questões, né, acaba querendo ter a direção desses processos. Né? E aí eu chamei, bom, isso de uma forma irônica, né? A bondade do branco. Eu pensei, Guazelli, que eu vou botar o nome. A bondade do branco. Guazelli, isso mesmo, aquele jeito, né? Isso mesmo, muito bom. Então, assim, e aí, assim, um olhar, então, da branquitude sobre a questão racial. Então, o que eu estou analisando nesse filme não é o negro. Então, não é o negro, não é o objeto, e sim o branco, né? Que olhando a questão racial e influenciado por uma política de Estado, né, através do cinema, está tentando passar para toda a comunidade, né, a ideia de como deve ser o Brasil. E aí então passa para o terceiro capítulo, que é aquele Brasil em plano geral, né, aonde eu falo de 3 tempos de Brasil a partir dos personagens brancas que vivem no casarão. Né? Então, um casarão como representação do país, que é coordenado ainda pelo Requião, que é o passado, né? O nosso passado autoritário, que vem da escravidão, que vem de tudo aquilo que eu acho que o Gessé Souza aponta, porque eu comento isso, né, na introdução, né? Eu uso também o texto do Gessé, né? Justamente essa ideia da elite do atraso, onde você tem a Marta, que é uma figura, né, feminina, e que representa o presente, mas é um presente que está muito influenciado por esse passado autoritário. E você tem o Agnaldo Raiol com 9, 10 anos interpretando o Elinho, que é a ideia, então, da esperança. Geralmente a ideia da criança no cinema ela é a ideia da esperança, do futuro, né? Então eu dialoguei com essas representações, né? Para mostrar, né, primeiro que os realizadores estavam incomodados pela não realização da democracia racial, que eles queriam que isso se realizasse. E isso ia se realizar, né, através de uma ordem, né, e que ordem é essa? Né, através da organização pela parte do branco em relação à sociedade. Então é o Elinho que conduz para dentro da casa, né, tanto o Renato quanto o Miro, é ele que faz essa condução para dentro. Então ali tu não tem um protagonismo negro. E a ideia de negritude que surgia naquele momento, ela foi repensada mesmo pelo pessoal do Teatro Experimental do Negro, né? Não era bem acolhida pelo Gilberto Freire,
né? Então eles acabaram criando uma adaptação de negritude que se distancia da negritude francófona. Se no teatro experimental, se no Quilombo, né, a revista O Quilombo, que era do Teatro Experimental do Negro, desse pessoal aí, nos primeiros notícias super positivadas do movimento francófono de negritude, né, vieram com grande força, depois vai vendo que isso vai perdendo, desaparecendo. E a ideia da democracia racial aparece ali dentro. E havia um consenso também de uma certa parte da comunidade negra que o caminho seria essa democracia racial. Né? Só que o Abdias, anos mais tarde, vai fazer uma autocrítica dizendo, poxa, naquele tempo, em 49, né, eu acho que nós éramos muito condescendentes, né, com essa perspectiva que é apresentada pelo branco. Né? E ele vai fazer essa autocrítica décadas depois. Né? E até, então, né, o Abdias, ele fez parte do movimento integralista, né? Quer dizer que propõe... Ele e o Guerreiro Ramos. Que propunha essa ideia que tu falou lá no início, lá de a comunidade nacional. Claro que depois o Abdias ele vai fazer uma autocrítica muito forte em relação a isso, mas nós estamos falando num momento ainda que ele estava saindo do integralismo com essa ideia de nação muito forte, né? Sim, tanto ele quanto o Guerreiro Ramos. E aí eles dois vão conseguir dialogar com Gilberto Freire dentro dessa perspectiva da democracia racial. Então a negritude para eles era um não conflito. A negritude boa era aquela que não entrava em conflito, mas que se integrava. Entendeu? Essa sociedade nacional. E quando nós vamos ter um movimento de negritude que é de autoafirmação e que vai terminar em um rompimento com a sociedade colonial, porque isso aí é o presença africana, e na realidade os participantes acabaram se tornando lideranças dos seus processos de emancipação, né? Tá entre eles o próprio Frantz Fanon, né? Que vai ser um pensador aí da libertação da Argélia, né? Onde ele vai analisar toda a dinâmica do colonialismo e do racismo. Né? Ele faz parte desse grupo francófono, né, de pensadores aí da negritude. E vai fazer também sua crítica à negritude, ele vai louvar e vai também criticar, mas a negritude proposta por esse movimento é diferente de uma negritude que está sendo proposta aí, né, pelo pessoal do Teatro Experimental do Negro, já adequada à ideia de democracia racial. Né? Então os realizadores, que também eram leitores de Gilberto Freire, eram patrocinados pelo Estado, que a Atlântida vai receber recursos aí do Estado, né, onde eu consigo ali trazer um documento de ata de fundação da Atlântida, né, e ali diz claramente que o objetivo é educar os povos, né, enfim, educar o nosso povo e tal, né, quer dizer, o objetivo da produção cinematográfica está ali, né, quer dizer, tinha um objetivo de educar para esse tipo de sociedade imaginada, né? Que é, então, essa sociedade harmônica, né, de um país que está se modernizando. Orson, tu fala muito bem nessa questão da branquitude ali nos anos 50, no período pós-guerra, né? Inclusive que a ONU teve uma preocupação com essas políticas raciais e tudo, mas vamos situar um pouco no tempo essa questão da branquitude, porque, como eu falei lá no início, ela se relaciona com a imigração, né? Então, o país tem um legado aí, uma herança de escravidão, um dos últimos países a acabar com a escravidão, e quando a escravidão ela vai chegando ao fim ali com as leis de libertação, né? São muitas leis demagógicas, como a lei do ventre livre, lei dos sexagenários, né? A lei Feijó, lá em 31, lei para inglês ver, né? Mas quando o país vai acabando com a escravidão, vai se encaminhando para isso, ao mesmo tempo vai surgindo essas políticas de branqueamento, que aí os alunos às vezes ficam com dificuldade de entender isso, que isso é uma política eugenista, né? Tem aquele quadro, A Redenção de Cão, que mostra claramente como se dá o processo de branqueamento. Quer dizer, uma mãe negra casa com branco, a filha vai ser mulata, que ela casa com branco, o filho vai ser mais branco, e isso, no século XIX, se dizia que a raça branca era mais forte, e por isso que prevalecia a cor branca.
Então, e é tão forte o racismo no Brasil, que o Brasil é um país católico e é permitido a entrada de não católicos desde que sejam brancos. Claro que assim, o judeu é indesejado, mas o alemão que é cristão, luterano, ele vai ser bem-vindo, mesmo não sendo católico num país católico. Por quê? Porque ele vai ajudar a nação, de novo a nação aqui, ele vai ajudar a embranquecer a nação. Então, isso é uma política de Estado. Claro que isso não é uma política criada no Brasil, né? Isso é uma política, como tu diz muito bem na tua dissertação, ela tem, assim, a inteligência essas ideias, elas surgem na Europa, em especial na França. Na França. E o Brasil, culturalmente, ele bebe na França. E elas vão ter o país mais eugenista que existe no início do século XX é os Estados Unidos. Quer dizer, que defende a democracia, o liberalismo, o capitalismo, é o país mais eugenista. E, claro, eu falei aqui do branqueamento no Brasil, essa ideia de embranquecendo através das gerações. Mas nos Estados Unidos tinha sistema contraceptivo, né, para não se levar. Então, é uma política eugênica muito forte. Isso já começa lá no final da escravidão, né, e avança século XX adentro até chegar aí nessa ideia, nessa sacada que se tem de enquadrar os negros com a democracia racial. No contexto geral desse movimento, se tem a ideia de civilizado, né? Eu até brinco, assim, entre aspas, né, então quem não é civilizado é bárbaro. Ou seja, você tem que civilizar os índios, tem que civilizar os negros, né? Tem que integrar eles à sociedade. Quer dizer, então, se eles não são civilizados, o que eles são? Né? São, claro, do ponto de vista racial, eles são pessoas, porque não são nem cidadãos, né? São pessoas de segunda categoria. Então, esse discurso de civilização, ele está embutido essa questão do branqueamento. E o legal é que tu mostra como isso vai evoluindo ao longo do século XX. Quer dizer, e tu menciona o seguinte, nos anos 90 está muito presente nas posições que os grupos ocupam na sociedade. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa trajetória do branqueamento, porque isso me parece muito, muito pertinente, muito original do teu trabalho, Orson. Pois é. Primeiro, né? Ser branco, tá? Não é uma coisa uniforme, entendeu? Ser branco no Brasil não é a mesma coisa do que ser branco nos Estados Unidos ou ser branco na Bolívia. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, uma gota de sangue negro, você é negro, não interessa o fenótipo. No Brasil, o fenótipo ele é determinante para te caracterizar como branco. Né? O próprio quadro da Redenção de Cã mostra isso, é uma questão fenótipa, né? Então, quer dizer, você vai ser redimido no momento que tu atingir a brancura. E a brancura é sinônimo, então, de civilização, né? Ou de humano, né? Porque é uma humanidade, enfim, desejada. E cria-se uma normalidade. Ser branco também é ser o normal, né? É o padrão, a regra. Né? Que é diferente de ser branco na Bolívia, por exemplo, que é a adoção de práticas religiosas ligadas, né, com origem europeia, seja o catolicismo ou evangélico, né, e até uma certa fantasia de branco, só para citar a presidente golpista aí da Bolívia, né, que pinta o cabelo de louro, mas tu vê que tem ali uma miscigenação indígena com o espanhol, que tu vê que não passaria por branco nos Estados Unidos. E talvez aqui também não, mas lá ela é. Entendeu? Então, quer dizer, ser branco, acho que é a primeira coisa que a gente tem que dizer, que ser branco não é uma coisa uniforme. Então, se tem algum dos teus alunos que vai parar nos Estados Unidos, ele vai ser negro ou latino. Tá? Ele jamais vai ser branco. E até só uma nota, os estudos sobre branquitude nos Estados Unidos, que tem uma grande força nos anos 90, por exemplo, o italiano, ele não é considerado branco. E por muito tempo ele não foi considerado branco. O irlandês, por muito tempo, não foi considerado branco. Para ser branco, você tem que ser o branco anglo-saxão protestante. Você tem que ser o WASP, né? O judeu também não. No início, sim, mas depois não. Porque o judeu era empreendedor e tal, então ele estava de acordo com o princípio do liberalismo
estadunidense. Mas depois ele vai ser visto também como um não branco, apesar da sua tez clara. Então, nos Estados Unidos mesmo, até aqueles filmes de máfia, por exemplo, Poderoso Chefão, né? Tu vê que a própria família ali, Corleone, ela também tenta buscar uma certa branquitude, entendeu? Ela busca ser branco no momento que ela tenta limpar os negócios e se inserir naquela comunidade ali de uma outra maneira. Tá? Mas ali isso passa muito nas entrelinhas. No caso brasileiro, quando tu falaste, começa a adoção dessas ideias racistas, né? E é interessante que essas ideias elas têm eco até até os anos 2000, por exemplo. Na Brigada Militar se usou muito a ideia do Lombroso, né? Aquela ideia da antropologia criminal, medir o crânio, tipo físico, né? O criminoso em potencial. Né? Então, por isso que as abordagens da polícia militar no Brasil como um todo, elas têm como alvo a figura do negro, o periférico, porque eles são criminosos em potencial. E isso é uma herança desse pensamento lá do século XIX. Então, tu vê que encontra ecos e encontra um impacto, porque isso acaba fazendo com que a polícia tenha ações violentas dentro das comunidades. Né? E aí o processo, então, que se desenvolve ali aqui no Brasil, e eu chamo isso de engenharia, os caras começam a se dar conta, né, de alguma coisa. Gente, não vai ser possível tornar as pessoas todas brancas no Brasil. E o Gilberto Freire, a ideia da democracia racial, o professor Petrônio Domingues, ele já vai anotando que a ideia da democracia racial no Brasil, ela não é nova. Ela vem desde os viajantes. Por exemplo, a harmonia entre os viajantes, a harmonia entre negros e brancos, aquela coisa do Rio Grande do Sul, né, da democracia dos Pampas, né, onde o senhor ali, o patrão, senta com seus peão, o escravo, para tomar um chimarrão junto, aquela coisa toda, né? Então se vai criando alguns mitos de democracia que não são novos. O que o Gilberto Freire vai fazer é sintetizar essas ideias de uma forma que seja aplicada, então, a ideia de nação. E ele vai ter ele vai ser aluno de Franz Boas, que é da antropologia, e que o Franz Boas era judeu, né? E ele vai dizer: olha, essa história de raça não existe. E aí transforma para a cultura. Então o Brasil deixa de fazer essa ideia da raça, né, de uma superioridade racial, para se transformar numa superioridade cultural. Então essa é a grande sacada. Então significa que dentro da transformação da superioridade cultural, o negro pode continuar sendo negro desde que ele culturalmente assuma um elemento de civilização branca. Então essa é a operação, essa é a tecnologia que está sendo usada aí, essa é a mágica. Entendeu? Que daí eu discuto através do personagem Renato, no dilema dele, né? Que ele busca esse mundo branco, ele busca essa relação com Marta, que é branca, que é sua irmã de criação, né? A fim, então, de ele conquistar um pouco da civilização, da brancura, de tudo aquilo que representa ser branco. Então você pode ser negro, né? As pessoas, o cara é negro e vota no Bolsonaro. Não, ele é negro e vota no Bolsonaro porque ele busca uma brancura. Votar no Bolsonaro é buscar uma brancura, entendeu? Então aí nós entramos no tema da alienação, que o Fanon vai trazer isso. O Fanon traz a ideia da alienação em pele negras e máscaras brancas. Né? E essa é a discussão dele. É alienação e reconhecimento. Então o negro, para ser reconhecido, ele vai negar a sua negrura e se lançar de cabeça no mundo branco. E isso vai para a sua relação afetiva, a sua relação, quem são seus amigos, o seu corpo de amigos, enfim, os lugares que frequenta, e por aí vai. Então essa operação aí, ela é muito sutil, mas ela é determinante, né, para criar essa ideia da nação una. E aí se tu pega no cinema os filmes, por exemplo, da Atlântida, você vai ver a ideia do Oscarito e Grande Otelo, é sempre o nome do Oscarito primeiro. Depois, quando terminou a dupla Oscarito e Grande Otelo, era Anquito e Grande Otelo. Por quê? Porque a ideia do branco como sendo uma figura, né, de primazia, né, e o seu auxiliar, a sua escada, o negro. Juntos, irmanados, né,
na construção da nação. Mas é uma ideia da subalternidade aí do negro. É uma forma de deixar o negro numa condição subalterna, não na condição de protagonista. Então você vai vendo que mesmo nesse arranjo, eu aceito o negro, mas em que condição eu aceito esse negro? Eu aceito na condição subalterna. E isso pode estar aí a chave, por exemplo, de pessoas terem dificuldades em aceitar lideranças negras, ou ser liderados por pessoas negras. Isso passa pelo inconsciente da nação. E até setores progressistas, né, também acabam reproduzindo essa lógica. Né? Tem partido político progressista que a maioria é branca nas suas lideranças, aonde tu tem um peso maior de investimento em candidaturas brancas. E outra dificuldade que muitas pessoas dentro dos próprios partidos têm de se, enfim, de aceitarem uma liderança negra, né, que os lidere ali num determinado processo. E aí isso é a ideia da branquitude. A ideia da branquitude ela perpassa por aí também, que é a ideia da liderança, a ideia daquele que tem uma vocação para ser líder, né? Então ser branco é um sinônimo disso também, né? E que não é aplicado à figura do negro, não é pensado para o negro. Né? Eu lembro assim quando as pessoas perguntam o que você é? Eu sou professor. Aí o pessoal de educação física, nada contra os educadores físicos, acho que fazem um trabalho importante, acho que é legal, mas é associar o negro ao corpo. Então o negro é corpo, né? O branco é a mente, é um intelectual. Eu disse, não, eu sou professor de história, é um estarrecimento, né? O estranhamento ali naquele momento. Então, esse movimento que a gente vê nessa transformação, né, do racial, do discurso racial que cai, porque no Brasil não vai se aplicar, e depois os caras vão perguntar, né, a ideia da miscigenação, no primeiro momento, vai ser para tornar a população branca, e isso não vai acontecer, então essa miscigenação ela vai passar pela cultura. Então, os valores brancos, né, a religiosidade branca, aí tá lá a Igreja Católica no filme, né, todos ali, né, e quando você tem a figura do Miro, que é o irmão do Renato, que não é advogado e que chama numa negritude, né, a forma como ela é colocada nesse filme é uma forma negativada e não positivada, né? Apesar do ator Grande Otelo conseguir dar um drible na própria intenção dos realizadores, né, e dar um deboche dessa situação do negro querer ser branco, né? Mas aí é um outro momento assim, para a gente contar, né, sobre como personagens negros numa situação subalternizada conseguem dar a volta, né, e fazer passar minimamente, né, sua pauta. Né? Isso é um debate bem interessante. Mas é mais ou menos isso que acontece. Então, Gilberto Freire, que tem um livro interessante que é a Casa Grande Senzala, Sobrados e Mocambos, que eu utilizo também para trabalhar com essa ideia de representação de Brasil moderno e o Brasil arcaico, né? É uma leitura obrigatória e interessante, né? E tem uma contribuição. Né? Ele está dialogando com essa galera que entende, né, do racismo científico. Né? E nesse sentido ele avança. Mas ele avança e é uma prática nesse Brasil, no país, é mudar as coisas para continuar como estão, entendeu? Né? A começar pela história da nossa bandeira, o José Murilo de Carvalho vai falando um pouco disso, né? Mas as práticas políticas do Brasil é mudar para conservar, entendeu? Não é mudar para revolucionar. É uma outra história. Orson, muito, muito boa tua explanação. E o melhor de tudo é o seguinte, é que tu vai falando e a gente consegue visualizar isso, né? Eu sempre digo para os alunos, a história está na rua. Se tu estuda a história aqui, tu não consegue visualizar isso no mundo, não serviu para nada essa história. E até quero indicar para os estudantes aqui do Instituto Federal, esse livro aqui que o Orson cita no trabalho, O Espetáculo das Raças, que fala dessa genealogia do branqueamento ali no passagem do século XIX para o XX. O Orson cita muito bem esse livro, O Espetáculo das Raças, ele explica de modo aprofundado isso que nós estamos falando. E os estudos do Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, que vai fazer uma crítica muito grande a essa ideia de democracia racial, e ao mesmo tempo ele mostra como esse racismo
ele está impregnado na nossa cultura no palavreado, né? Negro de alma branca, seu macumbeiro, né? Quem é que pratica macumba? O seu macumbeiro é ofensa, né? Então, assim, uma série, tu tá na minha lista negra, né? Não vai denegrir a minha imagem. Então, todo um palavreado que a gente não pensa, mas por trás disso tem um racismo implícito, que tu fala também, né? Depois eu queria que tu falasse um pouco mais dessas diferentes formas de expressão do racismo. Inclusive, falei racismo recreativo. Eu só vou contar rapidamente um caso aqui, porque a gente vai estudando essas temáticas, a gente vai ficando com o olhar armado, né? Eu fui aí num clube aquático da alta sociedade, vamos dizer assim, de gente abastada, né? E me chamou a atenção que ali naquele clube, que devia ter umas 300 pessoas, só tinha um negro, que era o garçom que servia as mesas. Então, e aí eu tirei uma foto, né? Porque, assim, para mostrar para os alunos, assim, para visualizar, porque a gente não consegue ver isso se a gente não pensa nessas questões. Porque ali está presente o racismo estrutural. Eu escrevi um artigo, Orson, que é Manifestações de Racismo no Brasil Contemporâneo, que eu pegava aquele caso do Grêmio, não sei se tu se lembra lá do goleiro Aranha na Copa do Brasil, que a menina chamou o Aranha de macaco, coisa e tal, né? Cometeu ali um ato de racismo, injúria racial, tudo. Mas no meu artigo eu estou dizendo o seguinte, que a maneira como a sociedade reagiu foi para ocultar o racismo da sociedade e não para revelar, porque todo mundo apontou o dedo para ela como se a sociedade não fosse racista, sabe? Uma grande hipocrisia. Não, a sociedade não é racista. Racista é essa menina aqui que é um desvio na curva, né? E a gente sabe, como tu fala na dissertação, que é comum prática de racismo em estádio de futebol, né? Das mais diversas formas, jogando banana para dentro do campo, chamando de macaco, com várias ofensas, tudo. É uma manifestação ali. E aí se minimiza isso. Não, isso é coisa do futebol, o cara estava de cabeça quente, sabe? Vai se acomodando isso para enquadrar. Mas a gente percebe esse racismo, quando a gente começa a estudar a fundo isso, nas posições no campo econômico, social, que os negros ocupam. Como tu citou muito bem aí, tu professor negro de educação física, que é relacionado ao físico. Médicos, na Bahia, quantos médicos negros tem? Teve uma foto aí que saiu na formatura do curso de medicina, não tinha um negro. Juízes, aí o cara se lembra de um, né? Claro que esse um vai justificar a regra, porque é o único que se lembra. Não tem juiz negro, não tem médico, é a exceção da exceção. Agora, eu coloco até para os alunos aqui que estão nos acompanhando, se tu coloca eu coloco uma imagem, uma negra na cozinha, mexendo nas panelas ali de barro, tudo, eu pergunto se é uma imagem do Brasil colonial ou do século XXI. Porque, sabe, a negra, ela é a doméstica, e tu falava da dificuldade da sociedade ter de aceitar isso, né? Até nas questões menores, por exemplo, a lei da doméstica não queriam, porque a doméstica tem que ser uma serviçal lá, que ela vai dormir no quartinho. Eu ouvi falar contra. Até gente progressista ouviu falar contra a lei das empregadas domésticas. Sabe? Então, assim, não querem mudar nada. Aí tu vai ver nos presídios, a população carcerária, a maioria é de negros, de não brancos, né? Agora, o que a gente precisa entender, Ors, né, e que tu faz muito bem na dissertação aqui e na tua vida, como militante do movimento negro, né, é que isso aí não é por acaso. Não é por acaso. E aí, né, já te perguntando, assim, eu queria que tu explanasse um pouco por que no Brasil, né, seguindo essa tua linha de raciocínio, isso tem tanta dificuldade para aceitar essas políticas afirmativas. E parecia, né, a gente se iludiu aí, talvez, que o Brasil ele vinha num caminho certo, e aí de 4, 5 anos para cá dá uma resvalada ali, e a gente parece que estamos às portas do século XIX lá,
com toda a concepção de mundo, de teorias raciais, de racismo, e como eu disse lá no início da conversa, as pessoas parece que estão sentindo orgulho de serem racistas. Tu até cita, e não estou falando aqui do operário sem instrução, né? Não, eu estou falando de modo geral da sociedade, mas tu cita na tua dissertação aquele caso da juíza lá do Paraná, que diz que o cara não era criminoso porque ele não tinha o estereótipo, não tinha o perfil ali, porque ele não era negro, né? Então, por que essas políticas afirmativas, né, que já avançaram lá desde os anos 90, com a Constituição, com o Fernando Henrique, depois com o governo Lula, Dilma, por que a gente tem tanta dificuldade para aceitar isso, Orson? Bom, eu acho que é aquilo que eu falava, né? Algumas coisas não deram certo no Brasil, né? O Pizza Hut não deu certo nem a democracia, né? Então foram fracassos totais, assim, né? A regra é o autoritarismo. Eu acho que esses dias pensando, pô, mas a gente ainda está no requião, entendeu? A gente não conseguiu avançar, né? Aquele Brasil arcaico, né? Então é o Brasil arcaico ou o Brasil profundo, né? né? Então esse Brasil profundo, esse Brasil arcaico, ele veio à tona. Todo mundo sabe, quem votou no Bolsonaro sabe que não votou em projeto. Ele votou justamente numas pautas, entendeu? Que revelam todo o fracasso humano. Entendeu? O Bolsonaro, ele sintetiza todo o fracasso humano. Entendeu? Então, essas pessoas elas se juntaram a essa possibilidade, né, de poder falar, de externar, né, toda a sua mediocridade, toda a sua limitação como ser humano, né? Que eu acho que os psicólogos vão ter muito trabalho para analisar esse tempo, entendeu? Para entender que aquelas pessoas estão sofrendo também. Elas sofrem, porque elas não conseguiram fazer essa passagem, não se humanizaram no processo. Elas não tiveram. E isso é um problema, e um problema até dos governos, por exemplo, progressistas que nós tivemos, que não conseguiram espalhar para todo o tecido social do nosso país a ideia de cidadania, né, a ideia de democracia. Eu sempre digo que governos progressistas, eles têm que ser pedagógicos, principalmente numa situação como a nossa, do Brasil. Né? Isso significa um aprofundamento da democracia, dos valores humanos, né? Do respeito à diversidade, né? E isso tem que passar por todo o tecido social. Mas não. Por que isso? Porque nós temos um elemento chamado, uma palavrinha chamada privilégio. E ser branco no Brasil, voltamos de novo, ser branco no Brasil é ser privilegiado. Olha só o que foi a ideia quando foi implantada as cotas raciais, que foi no governo Fernando Henrique. Começou com Fernando Henrique, depois o Lula vai aprofundar, enfim. Tá. Mas olha o debate que foi. Quando na realidade o Estado brasileiro está reparando, né? Está fazendo uma reparação, ela reconhece que atrapalhou, prejudicou um segmento da sociedade que vive, a maioria, são 56%, que vive numa condição de pobreza. Imagina essa gente na Austrália, lá que o governo australiano, por exemplo, indeniza os aborígenes. Os aborígenes tiram uma mesada, né, por mês lá, que eles, enfim, é uma indenização, uma reparação do governo australiano à comunidade aborígene, né, por tudo que eles fizeram lá, né, até os anos 60 caçavam aborígenes. Então, no Brasil, então, essa ideia do privilégio, ela é muito forte. E quem é essa elite brasileira, entendeu? Essa elite brasileira é uma elite que não tem o verniz liberal, entendeu? Ela é cafona, ela é burra, ela é violenta, entendeu? Ela não tem um verniz liberal, ela não tem o busto do Napoleão e livros, entendeu? Na sua sala, né? Ela não tem isso, né? Ela não tem esse verniz liberal, né? Ela não lê os clássicos,
né? Ela não leu eu conheci pessoas da burguesia clássica, liberal, da onde tu tem um debate, né, bem mais civilizado do que essa gente. Essa gente é medíocre, ela não investe em educação. Ela acha que o ápice é ir para Disney. Gente, é um parque de diversões. Eu fui para Disney, eu tive isso aí, foi bem, né? Tinha uma condição lá, eu fui para Disney também. Mas é um parque de diversões, bicho. Não é nada. Entendeu? É só isso, é só um parque de diversões. Mas essa elite acha que o ápice é tirar foto com o Patinho Donaldo e com o Pateta, né? Uma vez um cara no Facebook assim botou, eu fiz um comentário e alguém botou, a vida do Orson é falar bem de Fidel Castro. Bom, quem dera que eu passasse a vida falando do Fidel Castro, que é uma figura interessante da história da América Latina, mas eu não vivo assim. Aí depois fui olhar na foto dos caras, o cara estava abraçado com Pateta. Aí eu falei, não, né? O cara tá abraçado com Pateta, e eu, não, tu não vai perder o teu tempo com o sujeito que se abraça com Pateta e acha aquilo o máximo. Entendeu? E ela absorve alguns ranços dessa elite brasileira que é racista. Então, essa classe média que ascende, ela também absorve os valores, infelizmente, ela absorve tudo de podre que tem na elite brasileira. E ela replica. Então, o Bolsonaro é isso, entendeu? Esse bolsonarismo que está aí, ele é uma síntese, né, do que tem de pior no país. E dessa galera que ascende, ela ascende, mas sem o verniz, né, liberal. Quer dizer, se ela for para os Estados Unidos e discutir, por exemplo, com um liberal progressista, tu vai ver que o cara lá, ele tem leitura, entendeu? Ele lê os liberais, ele lê o Marx, ele lê... É uma pessoa que tem um refinamento intelectual a qual o debate, ele flui, né? Então, é uma outra história. Ou a burguesia mais clássica, né, da Europa, né, ou da França, né, é um outro debate. Mas a nossa classe média, a nossa burguesia, que é a nossa elite, ela é isso, ela é cafona. Entendeu? Ela é cafona, ela está preocupada em comprar o SUV, entendeu? Porque o vizinho comprou também. Se ele não tiver o mesmo carro, sabe, eu fiquei para trás. Então é uma gente, como diria o professor Werner Altman, é a mentalidade do colonizado. Então, além disso, exatamente isso, Orson. E o mais trágico dessa história toda é que esse discurso, né, ele atinge as camadas populares, né? E aí tem o cidadão que vive na periferia, não tem saneamento básico, a escola é precária, a polícia, quando vai lá, é para tratar ele que nem criminoso. Não, eu sou conservador, mas conservar o quê? Sabe? Então, isso que tu fala muito bem aí, que essa questão do racismo, ela tá nesse conjunto que a gente vive hoje, né? Felizmente parece que a gente está começando a poder falar novamente, porque a gente foi censurado aí de raciocinar, mas o bolsonarismo, ele cria uma distorção da percepção, da realidade, né? Então, democracia é sinônimo de anarquia, direito social é sinônimo de comunismo, então se cria uma distorção, e assim, isso está presente nos discursos e nos atos, né? O presidente da Fundação Palmares, lá, por exemplo, quer dizer, é para causar essa distorção da percepção da realidade. Ah, o negro está falando que não é bem assim, que não sei o quê, porque ele tem legitimidade. Então, isso aí é muito, muito bem observado. Esse caráter autoritário, né? É uma elite escravagista, né? Escravagista, vira e mexe, a gente vê em fazendas aí trabalho de mão de obra escrava, ou seja, como dizia o Darcy Ribeiro, o outro, né, o diferente principalmente, é carvão para queimar, sabe? E é uma visão que infelizmente ela penetra dentro do empresariado, né? Quer dizer, eu tenho que explorar lá o meu operário lá até ele morrer, perder o sangue todo, e depois eu boto fora e pego o outro, né? E assim se faz com tudo, se derruba a mata, se polui o rio, quer dizer, não tem, né? O nosso nacionalismo hoje, ele é só o nacionalismo da boca para fora, porque não tem compromisso nenhum do ponto de vista nacional.
Mas tu falou um outro conceito ali que me chamou a atenção, de epidermização, Orson. Podia explicar isso para nós? Claro. Esse é um conceito que vem do Fanon, né? E tanto eu quanto o professor Falta, a gente se ligou que a ideia do racismo, ele está na epiderme, né? E ele causa um impacto tanto na vida do branco quanto do negro, né? Que daí tem todo o elemento da alienação. Na do negro, porque ele se vê como inferior. E na do branco, porque ele acha que é superior. Então, isso está na hiperdermalização, quer dizer, está entranhado na pele. E o livro todo ele é um livro é um tratamento, né? Porque o François Fanon era um psicanalista, então ele está num processo de tratar uma alienação, ou alienado, né? Que busca reconhecimento numa sociedade colonial racista, né? E aí ele diz, dentro desse contexto, né, o racismo está hiperdermalizado, quer dizer, ele está na epiderme, está entranhado nas pessoas, né? Tanto na alienação de se sentir inferior, como a de se sentir superior. Então esse o problema, é o elemento que ele tenta resolver nesse trabalho. E ele tem uma postura muito interessante, e eu vou falar também a questão de ser negro, também eu acho que é legal falar para os teus alunos, que muitas vezes acaba sendo alvo de confusão aí, mas um parênteses. Quando o Fanon ele escreve isso, ele está desejando, na realidade, não é um mundo, os negros acima dos brancos, não é isso. Ele tem, o desfecho dele é que negros e brancos não se vejam mais como negros e brancos, e sim como seres humanos, capazes de construir juntos, coletivamente, um destino saudável, que é essa palavra que ele vai usar, ou melhor, ele usa a palavra de remodelar, reconstruir o mundo. Para reconstruir o mundo. Ou reinventar, se a gente puder dizer. Precisa reconstruir esse mundo. E reconstruir sobre outras bases. E talvez as estátuas derrubadas seja esse desejo latente de se reconstruir sobre outras bases, né, uma sociedade saudável. Então, o conceito ele está muito ligado com essa história do pensamento do François Fanon, né, que consegue observar isso de uma forma assim genial no tecido social de quem vive dentro de uma sociedade colonizada e racista. Sobre ser negro. Uma vez colocaram uma foto de um personagem, né, que foi como é que eu vou dizer? Foi um barão negro que tinha escravos no Brasil. Né? E aí os racistas falam assim, vejam, os negros escravizam os próprios negros e tal, né? Eles gostam de usar isso. Só que o conceito de negro é um conceito moderno. A gente discute isso agora. No século XIX, tem uma questão ali de posição. Né? Quer dizer, se o cara nasceu ali, se foi uma relação, e que foi uma relação de um senhor branco com uma mulher negra e ter os seus filhos, e o cara seguiu, né, foi reconhecido e seguiu a linha do pai, ali tu tem um cara que é da elite imperial, entendeu? Que é escravagista, ele não tem essa noção de ser, eu sou negro, vou agora defender, né? Ali é uma questão de classe mesmo, né? Aí serve para analisar, a questão de classe serve para analisar esse elemento, ela explica isso, né? Ele não é o trabalhador escravizado, ele é o cara que escraviza. Então, quer dizer, olhar simplesmente, quando eu olho, então, o presidente da Fundação Palmares falar de legitimidade, ele pode falar porque ele é negro? Não, cara, ele é um cara que não está dentro do espectro de falar para e sobre os negros. Ele é um cara que está dialogando com o mundo branco e ele é o cara que está absorvendo esses valores brancos, né? Por interesse pessoal próprio, ele está na boquinha, entendeu? É o cara na boquinha. Que a gente pode chamar a tragédia do negro alienado. Porque isso é uma tragédia, né? Quer dizer, o cara que nega a si mesmo, né? Se despersonaliza, não vai falar disso, né? E assume o discurso, uma postura branca e se propõe a ser esse lacaio, né? Assim como nossas forças armadas são lacaios, são jagunços do grande capital brasileiro. Então, a gente lacaia, né? Lacaia e terneira, né? Que fica mamando nas tetas do Estado. Então, isso é muito interessante mostrar também que muitas vezes sobre a história da África, foram os próprios negros que escravizaram. Não.
Havia escravidão na África e ali as pessoas não se viam como negros. Ali o cara é Xhosa, o cara é Zulu, o cara é Banto, o cara é um Yorubá, Igbo, né, o Alçá. Né, as pessoas se viam dessa maneira. Eu brinco com meus amigos senegaleses assim, vocês vieram para o Brasil aprender a ser negro, né? E eles dizem, é mesmo, para nós, a gente não é negro na África. É claro que não. É a mesma coisa perguntar para um francês, então vocês são brancos? Não, a gente é francês, o cara é inglês, é idem, entendeu? Idem. O ser negro, ela está no contexto da diáspora, porque daí dentro do contexto também desse arranjo do racismo científico, né, que daí vai classificar a figura do negro, aí, e aparece o negro aí, entendeu? Então é uma atribuição, né, que ela não é natural dos povos. Então, essa questão é muito legal falar para os teus alunos, assim, para nunca confundir isso. Porque uma das artimanhas desse pessoal é dizer que os negros escravizaram os próprios negros. Então, isso é uma visão errada. Tá? Tu pode falar que lideranças, que determinados grupos se juntaram, porque brancos também foram escravizados, outros foram escravizados por estados, né? O papel do Islã nisso aí também. Então, quando tu vai estudar a escravidão, ela é muito mais ampla do que a gente pensa, né? Tu vai pegar a escravidão em Roma, tu vai ver muita gente branca escrava, né? Não é um nem dois, é vários, né? Então, essa história da escravidão, ela tem as suas peculiaridades. Por exemplo, a escravidão na África, o cara podia crescer dentro da comunidade, né? Ele tem só um status social, entendeu, de um trabalhador menor, mas ele podia reproduzir família e até ascender lá como liderança política. A própria Nzinga é filha de uma escrava, né, do rei. Desses combates, assim, ele acabou capturando a mulher, enfim, teve as relações ali, teve a Nzinga. A Nzinga vai ser rainha ali rainha Banto, né, que vai fazer uma resistência aos holandeses e aos portugueses, né. Então isso aí é legal para a gente pontuar que existem diferenças, né, sobre essa questão do ser negro. Isso é uma construção, assim como ser branco é uma construção também, que a gente está vendo aqui, a gente está discutindo, né, que ser branco é diferente nos Estados Unidos, no Brasil, na Bolívia e em qualquer outro lugar do planeta. Não é uma uniformidade. Orson, essa questão mas o negro escravizava o negro lá, isso é uma artimanha, assim, e como é recorrente isso em sala de aula, nas redes sociais, né, um argumento assim que está aparecendo com muita insistência, e é como tu bem disse aí, a escravidão, na noção de escravo, do ponto de vista conceitual, escravo é propriedade do outro, é alguém que se transformou em coisa, propriedade, independente da epiderme, da raça, né? Agora, quem inventou essa escravidão racial foram os europeus, está relacionado com a modernidade, é uma visão eurocêntrica, e como tu bem usou uma frase um termo muito consistente, aí, que foi um projeto de engenharia social, de ocupação dos territórios africanos, do território, né, a Conferência de Berlim lá, que partilha a África, com essa ideia de a bondade do branco, né, vamos levar a civilização, então já te parafraseando aqui, é a bondade do branco, não, nós estamos colonizando lá porque a gente está levando a civilização para eles, estamos ajudando eles, né, é uma missão. E tu sabe, Orson, que sobre isso que tu fala das diferentes categorias de branco, o brasileiro, né, quando ele chega nos Estados Unidos, a identidade é relacional, né, quando ele chega lá nos Estados Unidos, ele já é classificado como latino. Não, latino, para cá, latino. E aí o brasileiro, ele não quer ser reconhecido como latino. Então eles inventaram lá o tal do Brazilian Day, né, uma festa para mostrar uma cultura brasileira que é uma ficção também, é o carnaval, é o Olodum, é o trio elétrico, é sei lá o quê, né, o futebol, né, é a camisa da seleção brasileira, esses estereótipos todos. Mas, em última análise, isso aí é um preconceito contra ele mesmo, porque ele não deixa de ser latino, mas ele está se mostrando diferente do latino, que ele seria superior ao latino, que ele é brasileiro, ele tem todo um hábito, né? E, Orson, então, é maravilhosa essa conversa aqui, viu? Eu acho que foi muito, muito rico, porque tu mostrou vários pontos aí para se pensar a questão racial, né? Tu falou agora
sobre a questão da classe, a questão desse pensamento colonial, né? Quer dizer, se a gente estudar um pouquinho história, não precisa estudar muito, perceber essa relação Brasil e Estados Unidos sempre foi uma relação assimétrica. Os textos do Muniz Bandeira, né, tem vários trabalhos sobre diplomacia, tudo mostra como os Estados Unidos sempre fez uma política desonesta com o Brasil, e às vezes apoiava a Argentina para enfraquecer o Brasil enquanto país hegemônico. Tem essa questão do petróleo muito forte. Quer dizer, e as pessoas desfilando com a bandeira dos Estados Unidos sem saber, né, o que significa isso, né? É uma alienação total. Então, tu falou de autoritarismo, colonialismo, classe, a questão do branqueamento, a questão dessas identidades que são construídas. Então, aqui deu um repertório amplo para se pensar isso. Eu quero já, agora, te agradecer, assim, foi uma belíssima conversa, eu fico, como eu digo, duplamente feliz, primeiro pela conversa, né, e tu citava ali o Baldiceira, e eu estava falando com os colegas nossos aí, com o Zé Edmar, com o Fabiano, falei com o Paulo Daniel, e disse, olha, que pena que a gente não tinha essas tecnologias para gravar lá o Tramontini, o Baldiceira, né, esses caras todos. E felizmente essa conversa, que essa belíssima conversa vai ficar registrada, e a outra felicidade que eu tenho é poder estar falando contigo, aí, te encontrando bem, né? Um ano que, apesar dos pesares, apesar de toda essa situação aí, de distorção da realidade, tudo, é um ano que tu produziu uma bela de uma dissertação, eu acho que tu produziu um baita de um documento, e aí eu já te passo, estamos aqui há 1h30 falando, eu te passo, Orson, a palavra para as tuas considerações finais. Então, assim, antes das considerações finais, me veio na mente, dentro dessa questão que a gente está falando, da questão do racismo reverso, né? O racismo reverso, ele não existe, né? As pessoas confundem preconceito com racismo. Apesar de preconceito e racismo, né, terem ali atravessamentos, né? Então, preconceito é um conceito que eu faço antecipado sem conhecer de uma determinada pessoa, grupo, né? Sei lá, todos os argentinos são chatos, né? Não, eu não conheço todos os argentinos, né? Conheço 2 ou 3 que são os pentelhos, entendeu? Mas não posso falar de todos, né? Isso é um preconceito, né? Que fico cantando as musiquinhas do Maradona e tal, né? Mas eu não posso dizer que são todos assim, né? Isso é um preconceito, né? Mas o racismo reverso, ele não existe. Por exemplo, a pessoa, mas o cara me chamou de branquelo. Não, isso aí está no campo do preconceito, da injúria, né? Isso aí, ok, da injúria. Mas não é racismo. Racismo é uma estrutura, é uma estruturação de sociedade, aonde a pauta, a ideia principal é que existe um grupo superior ao outro, um grupo que tem hegemonia, privilégio, que subordina o outro, né? E consegue fazer com que a sociedade seja construída a partir desse pensamento, né, de uma certa superioridade, por ser considerar superior, né, ter acesso, então, aos bens materiais e simbólicos, né, enquanto o outro grupo ele é subjugado, né, e colocado numa condição realmente em que ele não consegue ascender dentro de uma sociedade racializada, que é o caso dos Estados Unidos e o caso do Brasil, né? Então, comentar, porque a dona Luísa, lá do Magazine Luiza, que é uma empresária com uma visão para o século 22, ela disse, não, eu vou fazer um programa de trainee para negros, para que essas pessoas estejam capacitadas a estarem em postos, mais uma vez, de chefia, de comando, né? E a reação já foi, é racismo reverso. Não é. Porque a ideia do racismo reverso também oculta, esconde, né, que essas pessoas que afirmam isso, a sua conformidade com a sociedade estruturada a partir do racismo. Elas se conformam porque elas estão sendo beneficiadas com isso. E à medida, então, que o privilégio ela vai sendo questionado, essas pessoas, então, ficam incomodadas. Então, aos seus alunos, é assim, não existe racismo reverso, porque daí o grupo negro não é o grupo hegemônico,
para ser racista, você precisa ser um grupo hegemônico. Não, você precisa ser hegemônico. Muito bom tu ter falado nisso, Orson. Nós não podíamos deixar passar isso aí, né? Claro que isso aí tá dentro daquilo que tu falou do bolsonarismo, mas é maior também, porque isso aí, em termos mundiais, a gente está vendo, existe assim uma grande disputa narrativa, e são narrativas que elas não correspondem aos fatos, né? Quer dizer, é descolada da realidade. Então está se criando narrativas, as narrativas mais esdrúxulas possíveis, começam do racismo reverso, porque ela não corresponde à realidade social. E não sei se tu chegou a ver, provavelmente sim, que as redes sociais aí lançaram notas, o Facebook, o YouTube, o Instagram, as outras, Twitter, lançaram notas porque foi identificado como as redes sociais são racistas do ponto de vista dos algoritmos. E aí questionaram, né? Porque o padrão de beleza, ou, por exemplo, tem uma vaga de emprego para chefe, aí isso é direcionado para um público branco, não é para o público negro. Tem uma vaga de varredor de rua, é direcionado para o público negro. Tu coloca lá duas fotografias para representar o padrão de beleza, um branco e um negro, vai aparecer, a rede vai optar pelo branco. E questionaram isso. O YouTube fizeram uma nota dizendo, né, que eles vão ver o que está acontecendo, que realmente os dados são consistentes, mas a ideia não seria essa, né? Mas isso mostra como essa estrutura ela já está pronta para criar todo esse cenário que a gente vive. E se a gente não mexer nessa estrutura, quer dizer, não muda, né? Não muda isso. Não, perfeito. Olha, ótimo, ficou um registro aqui. Quando me perguntarem essas questões, eu dizer, vai olhar a nossa conversa lá com o Orson. Tira um tempo e vai assistir alguma coisa. Tu não tem tempo para ler, então assista. Né? Não, porque Porque tá... Desculpa, pode falar. Não, assim, né, Orson, tá demais, é uma avalanche de questões que tu não consegue dar conta, né? Então é isso, e são coisas que a gente consegue visualizar com muita facilidade, né? E esses movimentos lá de supremacia branca nos Estados Unidos e o Brasil aqui, que é o racismo velado, né? Isso é importante falar, que o nosso racismo é velado, né? Agora que começou a sair do armário, mas era uma coisa sutil. Tu sabe o que acontece com os haitianos aqui em Santa Catarina, Orson? Os que ficam desempregados, eles não conseguem mais emprego. E aí eles estavam reclamando que quando eles vão no local para arrumar emprego, dizem para eles assim: toma aqui o telefone, se a gente deixa o teu telefone aqui, se a gente precisar, a gente te liga, né? Não vão dizer para ele que nós não vamos te contratar porque tu é negro, né? Aí vem com aquela história, não, mas ele não sabe muito bem o idioma, né? Então sempre tem uma... Claro que agora com essa mudança na lei trabalhista, que vai pagar lá uma miséria, um salário de fome, talvez esses haitianos, esses negros, eles consigam esses empregos aí, né? Mas no Brasil não se diz diretamente. No Brasil é sempre aquela coisa, não, olha, passa mais tarde, vem amanhã, né? Apesar de que eu não sei o que é pior, né? Se é os Estados Unidos que é aberto ou o nosso que é velado aqui, porque são dois sistemas bastante perversos aí. E a nossa polícia, né, Orson, que é racista também, né? Quer dizer, uma grande quantidade, é o que tu falava, uma grande quantidade de policiais negros que fazem que ajudam a manter essa estrutura, né? Orson, então, te agradecer aí, te passar a palavra para as considerações finais. Eu acho que foi uma conversa muito rica e, assim, uma carga muito grande de informação, né, de conceitual e tudo. E agora o pessoal tem que assistir essa conversa aqui para começar a diluir isso, né, porque tu mostrou aí um horizonte de possibilidades muito, muito grande. Então, as tuas palavras finais, aí já te agradecendo mais uma vez.
Tá certo. Antes de mais nada, agradecer o convite. É sempre bom atender os convites de amigos, de pessoas que são tão comprometidas, né, com a educação, né, e mais do que isso, né, com a construção de um país saudável. Então, faço também minhas palavras, né, as palavras do Fanon, as minhas, na ideia de reconstrução do mundo. Eu acho que essa é a nossa caminhada. A nossa caminhada, e eu falo para os teus alunos, não é a caminhada do ódio, não é a caminhada do dinheiro. Isso tudo passa. Mas a possibilidade que a gente tem em construir uma história totalmente diferente do que a humanidade viveu até aqui, que foi a história de mortes, de genocídio, de exploração, de destruição da vida onde ela quer que se manifestasse. E eu estou aqui para dizer que nós devemos defender a vida onde ela quer que se manifeste. E isso significa ampliar também a noção de humanidade, estender a noção de humanidade não só para pessoas negras, indígenas, né, mas também para a nossa natureza, para o nosso espaço, né, nos permitirmos ouvir outros saberes, porque até então nós estamos trabalhando sobre o fragmento Europa, que é um fragmento de conhecimento e que parece que está datado. O conhecimento, né, ele não é exclusivo de um continente. Ele está espalhado no mundo todo. Então, os indígenas têm uma produção de conhecimento sobre o meio, sobre uma forma de entender o mundo muito interessante, muito saudável e necessária para nós. A comunidade afrodiaspórica, né, que a gente pode, enfim, ter através da dança, da liberdade do corpo, né, de um corpo que se liberta, né, de uma comunidade que integra a todos, sem olhar a posição social, sem olhar o gênero, sem olhar nada, porque entende que todos têm lugar no mundo. É isso que a Umbanda diz. Né? Se a gente começar a olhar com olhos, né, da filosofia, do pensamento afrodiaspórico, o que eles estão tentando dizer? Isso significa aprofundar a nossa humanidade. Sensibilidade e humanidade, elas andam juntas. E que nós possamos olhar as pessoas não por elas serem homens, mulheres, ou ter uma orientação sexual que não é normativa, né? Não é considerada normativa, mas entender que as pessoas elas precisam, né, ser acolhidas nessa comunidade e que tem lugar para todos. E que vocês que são jovens, que estão tendo aula com o Carlos aqui, que é uma figura, né, humana, que é uma figura que tem uma visão de mundo para frente, que vocês se apeguem a isso. Eu sei que muitas vezes os senhores da morte vão tentar vocês. Os senhores da morte estão por toda parte. Eles vão se travestir de discurso religioso, né, em nome de Deus, em nome de Jesus. Né? Eles gostam de falar em nome de Jesus. Mas cuidado, o próprio Jesus nos ensinou, né, que os falsos mestres eles estariam no nosso meio e que líderes cegos conduzindo pessoas cegas nos levariam ao precipício. E é o precipício que nós estamos nos encaminhando. E eu espero que vocês, geração que vem depois da nossa, consiga dar uma virada, que vocês possam construir, ou melhor, ressignificar, reconstruir esse mundo, né, numa outra direção, que não é o precipício. Eu agradeço a vocês, né, pela paciência, né, por ter nos escutado, né, não é muito fácil, eu sei que não é, mas também desejando que vocês coloquem a humanidade acima de tudo, tá certo? Fica o meu grande abraço a todos e a todas. Eu estou nas redes sociais, vocês podem me procurar, me acionar, né? Eu estou aberto aí a uma conversa sadia, né? E que possamos, né, dialogar para construir esse mundo bacana, né? Nós não somos esse fracasso humano que está se verificando hoje. Nós não somos isso. Nós somos maiores do que isso. Tá certo? Carlos, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por ter estar falando, estar discutindo elementos dentro da dissertação que foi realizada, né, que foi um trabalho, enfim, que eu gostei muito de fazer, né, entendendo que ela dialogava com a minha história, né,
mas principalmente desejando, né, que esse trabalho venha a ser uma contribuição para esse país mais sadio, né, mais esclarecido, né? E claro, a história está aí para nos ajudar a rever os nossos atos e para fazer com que a gente tenha condições melhores, né, para frente. Né? A história não é um elemento de ficar aqui só com uma informação, como se a gente fosse, né, um robô, né, acumular informações. Não é isso. Tá certo? Um grande abraço, né, e que a gente possa se encontrar, né, meu? Quando acabar tudo isso, de tomar uma cerveja, dar umas risadas, né, lamentar as derrotas, mas também festejar as vitórias da humanidade, que tem muitas aí também. Então, só lembrando aqui aos nossos alunos que acompanham o nosso canal aqui, que essa conversa vai ficar disponível lá no Conversando sobre História e vai ser compartilhada nas redes sociais, né? E muito disso que o professor Orson falou passa pelo aquilo que a gente defende, que está aqui na camisa, ó, uma educação pública, gratuita e de qualidade, e além disso, uma educação democrática e laica. Um grande abraço do professor Carlos e continuamos aqui.